Imagina só sair de uma piscina de ondas lotada, tipo numa daquelas cidades turísticas clássicas, abrir uma porta ali do lado do parque aquático e dar de cara com uma sala onde dezenas de adolescentes estão programando braços robóticos e drones aeroespaciais. É uma imagem, no mínimo, inusitada, né? Muito. E esse é o cenário real que está acontecendo agora mesmo em Olímpia, lá no interior de São Paulo. Vamos desvendar isso. A nossa imersão de hoje mergulha nos materiais do primeiro Startup Day lá do município. A gente tem em mãos um material bem rico, com transcrições, briefings bem detalhados do evento, né? Exato. A nossa missão aqui é entender o caminho prático, desde aquele incentivo inicial, as mentorias até chegar no desenvolvimento de tecnologias de soberania nacional. Sim, é uma jornada e tanto. E ver um município que é super famoso pelas águas termais, investir R$ 600 mil numa sala maker e trazer o peso de um Sebrae para formar solucionadores de problemas, olha, é uma quebra de expectativa gigantesca. Com certeza. E o que é fascinante aqui é que a inovação, quando ela é estruturada dessa maneira, ela abandona totalmente aquela ideia de acaso ou sorte, sabe? Como assim sorte? Bom, o documento detalha o projeto Olímpia Mais Empreendedora 2.0 e ele ilustra a inovação como uma engrenagem mesmo, bem sistêmica. Não se trata de ficar esperando que alguém tenha a ideia mais brilhante do mundo tomando banho. Ah, o famoso momento de eureka, né? Isso. Na verdade, é sobre fundir a ideação com a gestão mais crua e pragmática possível. Controle de caixa, marketing, mapear processo. Sem essa base chata da gestão de negócios, qualquer tecnologia brilhante simplesmente morre antes de ver a luz do mercado. Isso decreta o fim daquele mito romântico de Hollywood, sabe? Do gênio solitário na garagem que tropeça no império global da noite pro dia. Totalmente. Lendo o material da Maria Augusta, lá do Sebrae for Startups, fica muito claro o foco que eles têm no método científico para construir empresas. Sim, eles usam uma tal de esteira de desenvolvimento, né? Isso mesmo, que é dividida em 3 fases principais: Spark, Start e Speed. Sabe, lendo sobre isso, a lógica me lembrou muito um videogame com fases bem definidas. Como assim? Tipo, não dá pra você ir direto enfrentar o chefão do jogo, que seria, sei lá, capital investimento, com aquele programa Capital Empreendedor, sem antes passar da fase de tutorial. Faz muito sentido. E essa divisão também lembra testes clínicos de farmácia. Você não pega uma molécula nova e testa em 1 milhão de pessoas de cara lá no estágio Speed. Primeiro você testa no laboratório, que é o Spark. Exato, que é onde eles acolhem a curiosidade acadêmica, onde o custo de errar é só o seu tempo. Pois é. Aí depois você testa num grupo controlado, só para garantir que a solução não é letal, que seria a fase Start. E só depois a medicação ganha escala comercial. Essa analogia clínica funciona perfeitamente porque a função dessa esteira não é garantir o sucesso, mas sim baratear a falha. É uma máquina para mitigar risco. Baratear a falha é um conceito muito bom. E nessa fase Start, que eles dividem entre digital e o mercado de Deep Tags, que são aquelas tecnologias profundas, com o apoio do IPT, a ideia é colocar o produto mínimo viável, o MVP, sob estresse real. É o teste de toxicidade da ideia, né? Para provar se alguém realmente quer pagar por aquilo. Exatamente. E tem mais, o método cria braços para atacar lacunas bem específicas. As fontes citam o Dinga Afrotech Hub, por exemplo. Ah, sim. Desenhado exclusivamente para fundadores negros, atacando um gargalo histórico de acesso à capital. E também o Scale IA, que é uma parceria de peso com a AWS e a NVIDIA para tracionar negócios de inteligência artificial. Nossa, é uma infraestrutura gigante. Mas confesso que bate um certo ceticismo, sabe? Colocar a jornada toda de uma startup em caixinhas tão perfeitinhas soa lindo no papel. Só que a realidade da economia nunca é uma linha reta. Ah, claro. O caos sempre vai existir. Parece meio utópico tentar domar o mercado, não acha? É que o foco não é domar o mercado. É impedir que os fundadores sejam engolidos por ele antes da hora. Se uma equipe pular a etapa de validação da dor do cliente e for direto pedir milhões para fundos de investimento, os investidores vão simplesmente rir e ignorar. O mercado financeiro pune a pressa. E pelo que eu li da apresentação do Ângelo lá da Concert, ele é super franco sobre isso. Empreender não é para quem busca segurança. De jeito nenhum. A Esther ensina a se apaixonar pela dor do cliente, não pela sua ideia.
testar rápido, gastando quase nada, antes de contratar desenvolvedor caro. E essa paixão pela dor é testada na prática, né? Especialmente na hora dos pitches. Nossa, sim. O pitch elevator do evento. Exato. A regra lá é clareza absoluta em 3 minutos. E se a hipótese da startup tiver errado, o que os dados mostram que é o mais comum, entra a ação de sobrevivência máxima deles. A famosa arte de pivotar. Isso. E a explicação que deram no evento para isso foi muito visual. Sim, eles usaram a imagem do pivô de irrigação agrícola. Aquela estrutura enorme que muda a direção da água, girando em torno de um eixo fixo, mas sem sair do lugar. Então, em tecnologia, pivotar não é decretar falência, né? Não, é você usar a sua base, a equipe, o que já aprendeu, mas recalcular a rota para um formato que os dados dizem ser melhor. Um caso muito prático de pivô de sucesso, lá no palco, foi o da Bluebest. Ah, o do WhatsApp. Isso. O começo deles era tentar otimizar atendimento com aquelas árvores de decisão, tipo, digite 1 para vendas, digite 2 para falar com o humano. Ninguém suporta isso. Exato. A retenção caiu muito. Então, eles pivotaram e integraram agentes de inteligência artificial generativa. A mecânica disso é brilhante. A árvore de decisão obriga o cliente a se adaptar ao software. A IA generativa inverte o jogo. O software passa a entender o contexto caótico humano. Você manda um áudio super confuso e a IA entende a intenção, acessa o banco de dados e resolve na hora. O pivô foi parar de vender roteiro rígido para vender a resolução real do problema. E às vezes o problema nem é corporativo. Verdade. Teve a plataforma Lola Vet Health, né? Sim, nasceu porque os fundadores perdiam as datas de vacina da própria gata no meio de um monte de papel. É a dor do dia a dia virando um negócio. Mas, olha, avaliando o evento em si, a organização teve uma audácia que chamou atenção. O que eles fizeram? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eles colocaram 2 startups concorrentes diretas para apresentar uma logo depois da outra, a Tingible e a Black Shield. E ambas combatendo exatamente a mesma dor. Sim, o roubo de energia elétrica, o famoso gato. Sabe, não fica um queima meio tenso botar concorrente assim no mesmo palco oferecendo a mesma solução? Olha, no mundo da inovação isso é um excelente sinal. Ter soluções fortes colidindo assim valida que o mercado é absurdo de grande. 9,5 bilhões de reais por ano no Brasil só de perda não técnica. Exatamente. Quando o problema é bilionário assim, a ideia em si perde valor. O que vai definir quem ganha é puramente a mecânica da execução. E as abordagens delas são muito reveladoras. Muito. A Tangible, por exemplo, não fica só olhando planilha. Eles instalam sensores físicos de internet das coisas direto nos transformadores da rua. Inteligente. Sim, a IA deles cruza os dados práticos. Se o transformador mandou 100 kW para a rua, mas as contas faturadas ali só somam 70, a IA já aponta na hora o sangramento daqueles 30 kW no mapa. É pragmático. E a Black Shield ataca do outro lado. Eles usam uma arquitetura que chamam de neurogrid. Neurogrid, é. Eles focam em algoritmos de machine learning com 97% de precisão para prever fraude, cruzando os padrões de consumo anômalos e ainda usam drones. Drones para inspeção, né? Isso. O algoritmo reconhece a assinatura do roubo muito antes do drone precisar subir para confirmar a fiação. É crucial conectar isso com quem nos escuta. Esse rombo de quase 10 bilhões não some num passe de mágica. De forma alguma. É repassado. Sim, é embutido na tarifa de quem paga em dia. Então, quando essas startups resolvem o problema, a consequência a longo prazo é baratear o custo de vida da sociedade. É tecnologia gerando justiça tarifária. Com certeza. Mas olha, reduzir conta de luz é ótimo. Só que as fontes da nossa análise escalam a conversa para um lugar bem mais denso. Ah, as deep techs. Exato. Quando a gente entra em sistemas críticos, as regras mudam. A gente não está mais falando de perder dinheiro. A gente está falando de vidas humanas. É, o Ângelo dá conserto e foi cirúrgico nisso. A tolerância ao erro aí é 0. 0 mesmo. Se o app do táxi cai, a gente chega atrasado. Mas se o software que gerencia o tráfego aéreo ou o resfriamento de uma usina sofre pane, é tragédia. E por isso o painel focou tanto na urgência de dominar essas tecnologias dentro do Brasil, para a gente parar de depender de caixa preta estrangeira. Sabe uma coisa que ele falou que me marcou?
Aquela piada sobre a ambição da engenharia nacional antigamente? Ah, do chavete branco? Sim, ele brincou que há umas décadas o ápice do engenheiro brasileiro era passar num concurso burocrático, ter estabilidade para poder financiar um chavete branco. E hoje eles estão desenvolvendo sistemas que parecem ficção científica. Tipo o sistema de navegação inercial. Isso, porque as pessoas acham que o GPS vai estar sempre ali. Mas o GPS é uma constelação de satélites de outros países. Numa operação de defesa ou resgate numa selva fechada, o sinal pode ser bloqueado ou sumir. E é aí que entra a navegação inercial. É a única salvação de uma aeronave no apagão de sinal. E como isso funciona na prática, sem satélite nenhum? É pura mecânica clássica e sensores absurdamente sensíveis. Funciona assim. O veículo parte de um ponto de origem que ele conhece perfeitamente. Certo, ele sabe onde está no começo. Isso. Aí, quando ele começa a se mover, acelerômetros e giroscópios medem cada força aplicada nos 3 eixos do espaço. Nossa, tudo isso em tempo real. Sim, de forma nanométrica. Se o computador sabe a aceleração exata, ele faz uma integração matemática ao longo do tempo e descobre a velocidade atual. E com a velocidade? Ele integra de novo ao longo do tempo e deduz a distância e a direção exata, ou seja, o veículo desenha a própria trajetória no escuro total, sem depender de rádio ou satélite. É um nível de matemática que não aceita atalho nenhum. Nenhum. E a ousadia vai muito além. O evento também citou o projeto de um lançador de satélites de pequeno porte, né? Ah, sim, o consórcio nacional. Para botar cargas de 25 quilos em órbita, tudo com apoio da FINEP para lançar de bases nossas, tipo Natal ou Alcântara. Eles falaram que está avançando do nível TRL-7 para o TRL-9. E esse avanço do 7 para o 9 é o que chamam de Vale da Morte da engenharia pesada. Vale da Morte. Só tenso. E o nível 7 significa que o protótipo funcionou lindo e perfeito numa simulação no chão. Mas o nível 9 não aceita simulação. Ele exige voo real, né? Exige herança de voo em ambiente hostil. É você colocar essa engenharia toda na ponta de um foguete, botar o equipamento para sofrer vibração acústica que estilhaça metal, mudança térmica absurda e força G esmagadora. E provar que a peça não desintegrou. Exato. É a linha que divide o laboratório do espaço sideral. E sabe o que viabiliza a gente sonhar com isso? O quê? O perfil do engenheiro brasileiro. Ah, sim! O caso dos 100 engenheiros. Esse mesmo. Tinha um projeto hipercomplexo que, pela métrica tradicional lá de fora, exigiria 500 engenheiros super especialistas. E o Brasil entregou com 100. Porque a gente tem essa flexibilidade, né? Culturas lá de fora são muito rígidas. O cara do software não fala com o cara da termodinâmica. Aqui a equipe transita entre as áreas com uma fluidez muito maior. Mas tem um detalhe. Formar essa mente brilhante bate num muro burocrático enorme. As compras públicas. Claro, o Estado é o maior interessado nessas tecnologias. Mas até pouco tempo, tentar vender inovação para o governo era um terror. A licitação pedia a espessura exata do parafuso antes mesmo da tecnologia existir. Exato. Como você escreve um edital de um negócio que está em fase de teste. E é por isso que o marco legal das startups muda tudo. Então, o que tudo isso significa na prática? A Lei Complementar 182 permite que o Estado compre a mitigação do risco. O governo lança um edital focado na dor. Tipo, olha, eu tenho esse problema, o teto é 1.600.000, vocês têm 12 meses para testar uma solução aqui dentro da prefeitura. Exatamente. A licitação antiga era tipo você ir num restaurante, dar o tomate, a farinha, dizer os minutos do forno pro chefe e torcer para a comida ficar boa. Fazendo uma analogia, o marco legal é você chegar num restaurante de alta gastronomia e falar, olha, eu tô com fome, tenho alergia a amendoim, me surpreenda. O foco vai pro resultado, não pro manual de instruções. Perfeito. Se conectarmos isso ao cenário maior, essas tecnologias duais, que servem para o civil e para o militar, garantem a nossa soberania.
A gente não precisa ser só exportador de commodity. Dá para produzir tecnologia profunda. E isso traz uma visão bem completa do que a gente discutiu hoje. Sem dúvida. A gente começou lá em Olímpia, na Sala Maker, passou pela esteira do Sebrae, que filtra o risco, viu IAs combatendo o roubo de energia e terminou olhando para foguetes nacionais e para o marco legal que muda o jogo. É uma mudança tectônica. Historicamente, o governo sempre foi visto como um leviatã lento, avesso a risco. Mas, usando as leis novas e a FINEP, o Estado está virando o maior investidor anjo do país. Absorvendo o risco que o fundo privado tem pânico de assumir na fase inicial. E isso deixa uma provocação muito boa para a gente pensar. Qual? O mercado vive caçando o próximo unicórnio, né? Aquela startup de $1 bilhão. Sempre olhando para app de entrega ou rede social. Mas e se o próximo grande império da inovação não for um aplicativo de consumo rápido? E se for uma empresa que mergulhou para resolver um gargalo invisível, crônico e burocrático de uma prefeitura no interior? Exatamente. É a tecnologia virando infraestrutura vital. Resolver a dor de uma cidade com escala prova que você pode resolver o mundo. Aquele cartão postal lá de Olímpia esconde um laboratório fortíssimo nos bastidores. A inovação estruturada encontrou solo fértil por aqui. Com certeza. Foi incrível dissecar essas engrenagens hoje. Continuem observando os problemas invisíveis ao redor e questionando o status quo. Até a nossa próxima imersão.